Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Podemos ser do diabo e acharmos que está tudo bem conosco e com a nossa situação? Como refletimos sobre isso? O que devemos analisar? O que precisamos conhecer e compreender? São coisas que nós precisamos responder. Jesus, conversando com os religiosos, fala que eles são do diabo. E nós precisamos refletir sobre a atitude deles, sobre o que Jesus falou e como estamos caminhando nessa jornada. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 42 ao 47, lemos: Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Aspectos simples que a gente precisa entender. Nós temos que entender de forma clara quem somos em Deus e as obras que nós temos feito. Pois se não caminhamos dentro do propósito de Deus, se nós não andamos na verdade, nós temos rejeitado a palavra de Cristo. Para sermos de Deus, precisamos entender a sua salvação e a obra que ele realizou em nós e como devemos viver neste mundo. Simples assim. Crer nas palavras de Cristo não é simplesmente acreditar, é se submeter, é andar conforme, é fazer as mesmas obras que ele. Aspectos que a gente precisa entender. A salvação de Jesus envolve todo um processo, onde somos tirados das trevas e transportados para o reino de Deus, onde temos o nosso entendimento iluminado, onde nós recebemos a nossa justificação. Não por merecimento, mas pela graça de Deus e por causa do que Cristo realizou naquela cruz, a sua obra de redenção, de expiação, de propiciação dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser justificados. Não é merecimento nosso. Quando nós nos submetemos a Ele, crendo que Ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas, quando nós entendemos isso e nos submetemos a Ele, nós nascemos de novo. Nascemos do Espírito. Por quê? Porque nós arrependemos das obras que nós fazíamos, das obras que realizamos, que estão ligadas à forma de pensar deste mundo. Obras das trevas, que se voltam simplesmente para a busca dos nossos interesses. Quando expressamos o egoísmo, quando falamos a mentira, quando não praticamos a verdade, quando não realizamos atos de justiça, quando não expressamos misericórdia e compaixão, mas revelamos ganância, egoísmo, orgulho, arrogância, nós estamos andando na carne, sem entendimento, sem compreensão. Jesus veio para nos tirar deste mundo, para nos tirar desta realidade, para iluminar o nosso entendimento e nos conduzir a Deus. E quando entendemos isso e nos submetemos a Ele arrependidos, e nos comprometemos com Ele de viver segundo a vontade de Deus, então nascemos de novo. Somos feito um novo ser, uma nova criatura. Recebemos um novo coração, recebemos da vida de Deus, da natureza de Deus. Nós temos da mente de Cristo, somos criados à imagem de Cristo. Por quê? Para que, entendendo isso, entendendo que fomos capacitados, nós possamos rejeitar as obras das trevas, ou seja, a maneira de pensar deste mundo. Toda a vida cristã, todo o processo de um discípulo de Cristo, de seguidor de Cristo, está relacionado a isso,
a nos despirmos dessa natureza humana, dessa maneira de pensar e agir, e nos revestirmos de Cristo, das mesmas atitudes. Se trata disso, de compreender a obra de Deus, despirmos de uma forma de pensar e agir e nos revestirmos daquela maneira de pensar de Cristo. Só isso. Por isso a santificação. A santificação se trata disso. Nós nos santificamos para ver Deus. Nós nos santificamos para que as pessoas vejam Deus em nós e assim possam ter o seu entendimento iluminado e crer também em Deus. É disto que trata o Evangelho. Somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra, para não praticarmos o mal contra o próximo, mas revelarmos as virtudes de Deus, isto é, expressarmos compaixão, misericórdia, expressarmos a graça de Deus, o amor de Deus, revelarmos paciência, longanimidade, tudo isso que é o fruto do Espírito, que revela que nós somos de Deus, que estamos em Deus e que andamos em Deus. Agora, se nós não fazemos isso, se nós não caminhamos para a santificação, para o amadurecimento, para realizar as obras que são obras de Deus e que revelam as suas virtudes, na realidade, continuamos sendo do pecado, continuamos sendo do diabo, ou seja, continuamos no pecado. Nós não entendemos nada, nós não cremos nas palavras de Cristo e nós ainda não nascemos de novo. Precisamos nos submeter a Cristo, nos comprometer com Ele e com Sua vontade, sabendo que temos uma jornada. Não quer dizer que é uma jornada de perfeição. Vamos cair, vamos errar, vamos tropeçar, mas levantamos, renovamos o nosso compromisso com o nosso Deus, arrependidos e continuamos a nossa jornada, entendendo que não podemos mais servir ao pecado, que não podemos mais oferecer os nossos membros à prática do pecado, mas devemos glorificar a Deus, louvar o seu nome, honrar seu nome pela maneira como nós vivemos, que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e nos submeter a essa vontade. É isto que faz com que nós revelemos o nosso Deus ao mundo, o nosso compromisso e expressamos que somos de Deus e não do diabo. Não é nossa religiosidade que vai fazer com que Deus nos aceite. Ele nos aceita não porque fizemos algo bom, mas porque nos submetemos à sua vontade, porque reconhecemos o seu amor e sua obra em nosso favor para nos redimir e nos justificar. Que a gente possa entender, compreender estas coisas e nos submetermos ao nosso Deus e ao nosso Pai, para vivermos plenamente sua vontade aqui na terra, para que o reino de Deus seja uma realidade aqui na terra como ele é nos céus. Que a gente entenda e que busque o conhecimento do Senhor, pois é no conhecimento do Senhor que nós amadurecemos e que cumprimos a vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.